Oi, tudo bom? Sou Joana Rita, sou fisioterapeuta neurológica, mas também estou aprendendo junto com vocês sobre lei da atração, lei do retorno, lei da vibração, lei da assunção e todas as 7 leis herméticas do universo e, na verdade, muito mais leis sobre técnicas, etc. Esse canal é específico para isso, é um canal de autoajuda, conhecimento, esse canal é de autoajuda, conhecimento, lei física quântica, leis do universo e tudo mais. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto, que é cada um capítulo do nosso livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Nós estamos fazendo um resumo, porque eles são enormes os capítulos, o audiobook e tudo, porque eu não li o livro assim todo, eu prefiro ouvir, porque primeiro por causa do tempo, ele chega até 10 horas de gravação de uma pessoa do YouTube que ele conseguiu fazer. Então, assim, aí eu resolvi fazer essa obra, deixando a cada capítulo fazendo um vídeo. E alguns eu conto histórias, outros não, dependendo do que vem no livro. Eu sigo o cronograma do livro, tá? Eu sigo tudo que está no livro, só faço o resumo para poder ficar mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre passo 2 em direção à riqueza. Nós vamos falar hoje sobre fé e confiança, tá? Fé dirigida torna o pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se a alturas ilimitadas, impelindo pela força ascendente da sua poderosa e nova autoconfiança. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando as três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual. Única forma que induz a reação da inteligência infinita. Essa é uma parte que eu extraí na íntegra, para poder vocês entenderem, que não tem como resumir, né? As emoções positivas juntas, você junto com a oração, eleva. Na verdade, fé não se traduz, fé não tem substantivo, não se traduz, não tem outra coisa, não ser ter fé, né? A fé aguarda que você a encontre. O trecho do livro Quem Pensa Enriquece destaca a importância da autossugestão como ferramenta para transformar o desejo em realidade. Segundo o autor, a fé é essencial nesse processo. Pode ser criada por meio de repetidas afirmações e instruções ao subconsciente. Ao praticar os princípios ensinados no livro, especialmente os de autossugestão e do subconsciente, é possível induzir a acreditar na realização de um desejo, o que gera fé e leva à formulação de planos concretos para alcançar o objetivo desejado. Ligado a isso, considere novamente a declaração. Todos os pensamentos emocionalizados aos quais se deu sentimento e misturada a fé começam imediatamente a traduzir-se em equivalente físico ou cópia. As emoções ou parte de sentimento de pensamentos são os fatores que dão a essa vitalidade, vida e ação. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturada a qualquer impulso de pensamento, dão-lhe ação maior que qualquer dessas emoções por si só. Não apenas impulso de pensamento misturado à fé, mas o misturado de qualquer emoção negativa, emoção positiva ou qualquer emoção negativa, pode alcançar e influenciar o subconsciente. Na minha opinião, o trecho ele é inspirador e apresenta uma visão poderosa sobre o papel da mente na conquista de objetivos. A ideia de que a fé pode ser desenvolvida conscientemente por meio da repetição. Não existe azar. Há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou ao fracasso por alguma força estranha, sobre a qual acreditam não ter controle.
São os criadores de sua própria má sorte por causa dessa crença negativa, que, apanhada pelo subconsciente, é traduzida para o equivalente físico. Para tornar o engano mais real, haja como se já estivesse de posse de coisa material que está exigindo ao dirigir-se ao subconsciente. O subconsciente transformará-se-á em equivalente físico pelos meios mais diretos e práticos existentes. Qualquer ordem dada com fé ou crença em que essa ordem será executada. Esse trecho reforça que o subconsciente não distingue entre pensamento positivo ou negativo. Ele age com igual intensidade sobre ambos. Assim, o que muitas pessoas interpretam como azar ou má sorte nada mais é do que o resultado de pensamentos negativos repetidamente aceitos pelo subconsciente. Napoleão Hill ensina que é possível enganar no sentido enganar bem, o subconsciente por meio da autossugestão. No vídeo anterior eu tinha comentado sobre isso, mas esse aqui tem um lá na frente que explica até melhor. Mas esse aqui está bem específico, que fala da fé, para a gente ter uma fé quando você está na fase de crises, né? Uma crise, nas fases meio complicada, a tua fé consegue te tirar. Para isso você tem que se autossugestionar, né? Então é autossugestão. A fé combinada com a prática constante, com emoções positivas dominantes, é o ingrediente essencial para que o subconsciente aceite e realize essas ordens. A fé dá poder ao pensamento. Hill destaca que, embora a fé seja frequentemente mencionada por líderes religiosos como algo essencial, raramente se explica como ela pode ser desenvolvida. Fé não se toca, é abstrata, não se explica, está dentro de você. Ele afirma que a fé não é algo misterioso ou inato, mas um estado de espírito que pode ser criado por meio de autossugestão. Ele promete revelar em termos simples como qualquer pessoa pode desenvolver fé, mesmo que ainda não a possua, começando por acreditar em si mesma e no poder do infinito. O que é fé, segundo Napoleão Hill? Ele botou o seguinte lá: fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Muito massa. É o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. Não interessa se você é católico, evangélico, praticante de outras religiões. A inteligência infinita é o eu, é o Deus. Quando você fala com o seu Deus, o Deus superior, você está em oração. Nessa hora você consegue fazer convalente, a ligação convalente. Você liga o seu físico ao seu espírito e a Deus, que é a mente superior. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento através da qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Esse trecho é revelador, porque desmistifica a fé, retirando-a do campo apenas religioso. Não estamos falando em religião, igreja e outros. Estamos falando em colocar fé como habilidade prática que pode ser cultivada. Napoleão Hill traz a fé para o cotidiano, como um instrumento acessível a todos, não como um dom reservado a poucos. Ao ensinar que ela pode ser induzida por repetição e sugestão ao subconsciente, ele dá o poder ao indivíduo e amplia sua responsabilidade sobre os próprios resultados. É uma abordagem simples, mas profundamente libertadora. Pensamentos que dominam sua mente. A prova é simples e fácil de demonstrar. Está envolta no princípio da autossugestão. Concentremos-nos, pois, a atenção sobre o assunto da autossugestão, descobrindo o que é capaz de conseguir. É fato sobejamente conhecido que chega a acreditar o que quer, a gente repita a si mesmo, seja afirmação verdadeira ou falsa. Se o homem repetir sempre a mentira, acaba por aceitá-la
como verdade. Além disso, acreditará tratar-se da verdade. Todo homem que é o que é pelos pensamentos dominantes, que permite a sua mente abrigar pensamentos que coloca deliberadamente na mente, que estimula com a simpatia e com os quais mistura uma ou mais emoções, constitui as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, cada ato, cada feito seu. Pensamento misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constitui força magnética que atrai outros pensamentos similares ou com eles relacionados. Esse pensamento foi comparado por Hill, carregado de emoção, a uma semente lançada no solo fértil. Ela cresce e multiplica até dominar a mente. A mente humana atrai vibrações semelhantes ao que predomina em seus pensamentos. Qualquer ideia ou propósito fixado de forma persistente acaba se tornando força dominante para plantar essa semente mental. O caminho é a repetição contínua de ideias por meio de autossugestão, especialmente falando em voz alta seu objetivo principal, até que ele penetre no seu subconsciente. Hill também aponta que a falta de autoconfiança que muitos carregam pode ser vencida com esse mesmo processo, transformando fraquezas mentais em forças. Nesse trecho, aprofunda a ideia prática de como usar o pensamento de forma intencional. A metáfora da semente é poderosa e simples. O que se cultiva com constância e emoção se desenvolve e molda quem somos. Hill vai além da teoria e oferece instruções claras, mostrando que repetir uma meta com fé transforma a mente e atrai oportunidades. É uma abordagem que exige disciplina, mas nos dá controle direto sobre a nossa evolução mental e emocional. Um convite à ação consciente. E aí? Me fala aqui nos comentários se já teve alguma experiência assim. Deixa aqui sua história. Opa, se não for te comprometer. Estou dizendo assim, quando a pessoa pega uma mentira, que ela vive uma mentira, ela prega tanta mentira que ela se torna realidade, ela se torna verdade. Eu estou falando no sentido de vocês comentarem aqui, mas é alguma coisa que não venha comprometer você depois, tá? Vamos continuar aqui. 5 passos para a autoconfiança. Você pode escrever isso aqui, tá? Você que está em processo de aperfeiçoamento, evolução, né? Evolução mental, desabrochar, né? Começando a ler sobre desenvolvimento pessoal, para poder você se sentir melhor. Você grava isso aqui, escreve em algum lugar. Pode escrever na tela do seu celular, que você anda, pode escrever no papelzinho, você tira da sua bolsa, da sua carteira e lê. 5 passos para a autoconfiança. Sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para a sua realização. Aqui e agora prometo empreender tal ação. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão. 1, 2, 3, 4. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando desse modo uma imagem clara na minha mente. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo... 3. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo... 14:26. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará no futuro expressar-se através de meios práticos para atingir o objetivo existente por trás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Já notei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar.
até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-la. 5. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-lo. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando o amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendarei à memória, repetindo-a uma vez por dia em voz alta, com fé integral de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás dessa fórmula, existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância, né? O que importa é o respeito dela e que funciona para a glória e sucesso da humanidade. Se for usada de maneira construtiva, lógico, né? Se não usada de maneira destrutiva, ela irá destruir com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar causa no fato que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Nesse trecho, Hill reforça que o subconsciente é imparcial. Ele não julga se um pensamento é bom ou ruim, apenas o aceita e age conforme a energia emocional que recebe. Medo, dúvida e descrença são processados com a mesma eficiência que coragem e fé. A autossugestão, portanto, pode ser tanto uma força construtiva quanto destrutiva, dependendo de como ela é usada. A comparação com o vento que move o navio em diferentes direções mostra que o resultado dependerá da posição da vela, ou seja, da orientação mental escolhida. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento, tá, gente? O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos, através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou a leva ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrenças, na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito da descrença e usá-lo como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual é o vento que leva o navio para o leste ou para o oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pela qual você forma as velas do pensamento. Aqui no livro Quem Pensa Enriquece, né, de Napoleão Hill, tem um verso muito bem explicado sobre esse pensamento. Eu vou ler esse verso que eu achei interessantíssimo. Ele está na íntegra, tá? Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, estará perdido. Pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar.
É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Uau. Em algum lugar da sua estrutura está adormecida a semente da realização que se desperta e posta em ação pode levá-la a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele a conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar, né? Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida. Despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um dos seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou a emoções de tristezas e do amor. Veio-lhe através de Anne Hathaway, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno, Jesus, né? A base do cristianismo é a fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância de ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagre, foi nada mais nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido da época, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades de fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva. Em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navio de guerra, soldados e armamentos, Gandhi não tinha dinheiro, nem lá, nem terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da sua compreensão, que tinha princípio da fé, por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar essas mentes, para unir-se e mover-se em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? A fé é a base de tudo. Hill mostra que o verdadeiro poder não está nos recursos externos, mas na capacidade interior de crer em si mesmo, em algo maior e no amor como motor de transformação. Ao unir emoção com propósito, ele revela que a fé, quando genuína, tem força suficiente para mover multidões e realizar o impossível. A ideia de que o amor pode despertar o gênio adormecido em nós é tocante, pois nos lembra que sentimos profundo poder ser a chave para grandes viradas na vida. Tem um tópico aqui que é engraçado, que você tem que dar antes de ganhar. Eu vou ler, vocês vão entender, tá? É assim, para você ter, você tem que dar. Né? Você dá antes de ganhar, você vai ganhar muito mais. É melhor dar do que receber. Lembra aquela famosa frase que todo mundo fala, mas é verdade, tá? Por causa da necessidade de fé e cooperação a operar negócios e indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente de método pela qual industriais e homens de negócio acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento, eu vou contar mais uma história agora sobre fé. Ele começa assim.
que fornece compreensão excelente de método pelo qual indústrias e homens de negócio acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração acontece por volta de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, aguarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias de vastas fortunas. Se você é de muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação dessa empresa, da United States Steel Corporation, será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois poderá ser claramente na história a aplicação da maior parte dos princípios descritos nesse livro. Em tom quase cinematográfico, a criação da empresa United States Steel Corporation, o primeiro bilhão de dólares da história empresarial dos Estados Unidos. A figura central é Charlie M. Schubert, que com discurso inesperado e visionário conseguiu impressionar J.P. Morgan e outros gigantes financeiros durante um jantar em 1900. A força do seu discurso não estava na eloquência, mas na visão clara de uma indústria de aço unificada, eficiente e globalmente competitiva. A partir dessa noite, Schubert articulou negociações entre Morgan e Andrew Carnegie, levando à compra da Carnegie Steel por cerca de 400 milhões de dólares. E a formação da maior trust da época, a operação foi um marco capitalismo industrial, movido não apenas por dinheiro, mas por visão, coragem e fé nos próprios planos. Schubert representa o indivíduo movido por um desejo ardente, fortalecido pela fé em sua visão e por sua habilidade de influenciar outros com entusiasmo genuíno. Napoleão Hill ilustra com maestria como a fé combinada com o conhecimento, preparo e persistência imagináveis. A criação dessa gigante do aço mostra que os maiores feitos não surgem apenas da lógica fria, mas da paixão, da coragem, da crença inabalável de que algo grandioso é possível. Mais tarde, no convênio transatlântico, o escocês disse, tristemente a Morgan, quisera ter-lhe pedido 100 milhões de dólares a mais. Se eu tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo de aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Hartley Duval declarou que, a não ser que o truste fosse regulamentado, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Keane, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público com tal vigor que todo o excesso calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares foi absorvido num relance. Assim, Carnegie teve os seus milhões, a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho e os rapazes de Gates e Gary tiveram seus milhões. Schubert, de 38 anos, teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. Essa história não foi feita assim, tão resumida. Ela é uma história longa que conta que ele, na verdade, assim, foi como foi feita o primeiro bilhão, de reais em dinheiro no aço. Várias, a gente chama de forte do aço, Foi J.P. Morgan, Gates, Gary, Schubert e Carnegie se juntaram e fizeram a companhia de aço mais forte dos Estados Unidos. Eles querem dizer assim, que quando a pessoa tem um desejo ardente, Schubert teve uma ideia, e essa ideia conseguiu fazer esse dinheiro. Então, por isso, Continuando. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática de grande negócio que você acabou de ler é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização foi criada na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência
foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel Corporation. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquirido pela companhia, depois da assegurada sua existência legal, foram incidentais. Mas uma análise cuidadosa revelaram o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela companhia aumentou aproximadamente 600 milhões de dólares pela simples transação que as uniu sob uma única direção. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é limitada pela pessoa, em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando você estiver pronto a negociar com a vida. Pelo preço que você exigir, pode ter passado por aí. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Todos os passos da fé, como já foi dito, né? Ele é facilmente se alcançar. Quando Gandhi falou sobre o amor, né, que ele conseguiu unir através de 200 milhões de pessoas, foi isso que levou ele a fazer isso. Ele mostra que o pensamento tem um magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem com uma só. Quando você tem um pensamento coeso, né? Você tem uma ideia coesa, um pensamento coeso, e você atrai outra pessoa que tem o mesmo pensamento. Você, por exemplo, pode pensar assim: estou querendo montar uma empresa de marmoaria. Não se preocupe, se o seu desejo for um desejo ardente, planejado, você teve a ideia de fazer isso, com certeza você vai achar pessoas que têm a mesma linha de pensamento e que vai te atrair para isso, certo? Quer mais? Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. Agradeço a vocês por chegar até aqui. Se puder dar aquele like, eu agradeço. Uma forma de me agradecer. E uma forma também é vocês terem o livro físico. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui no canal, aqui no primeiro comentário fixado, o link do livro para vocês comprarem na Amazon. Se vocês tiverem interesse, essas histórias estarão lá. Gente, muito obrigada. Deixa aquele comentário. Tem alguma coisa diferente? Tem algo que eu possa melhorar? Pode criticar, ele não me incomoda, não. Ao contrário, as críticas me elevam. Muito obrigada. Tchau, tchau.